O assunto que vamos tratar hoje é de suma importância. Vamos tratar da nossa salvação, do estado eterno das nossas almas. Por mais que sejam as suas adversidades nesse mundo e necessidades, nenhuma delas é maior que a da sua alma. O que realmente importa é o que vai ser de nós após essa vida, após a morte. E como eu faço para ter certeza que eu sou salvo, que eu de fato sou um filho de Deus, nasci de novo e o Espírito de Deus habita em mim, de modo que quando Cristo voltar ou a morte chegar, eu irei estar com Ele para sempre na eternidade. Paulo diz isso para os coríntios em 1 Coríntios 13, ele dá uma ordem para eles fazerem um autoexame. No verso 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se estáis na fé é um termo para se referir à conversão, se são salvos. E Paulo diz: examinem-se a si mesmo, testem-se a si mesmos para saber se vocês são salvos. Então a Bíblia manda a todos nós cristãos a fazermos um autoexame, uma avaliação da nossa conversão, da autenticidade da nossa conversão, se ela ocorreu ou não. Seja você, seja eu, seja um novo convertido ou alguém há mais tempo, todos nós de tempos em tempos precisamos fazer um autoexame, testar nós mesmos, examinar a nós mesmos, provar a autenticidade, a genuinidade da nossa fé ou da nossa conversão, se ela é verdadeira ou não. E como podemos fazer isso? É óbvio que faremos isso à luz das Escrituras, à luz do que a palavra de Deus nos diz. E de tantos textos e livros que podem comprovar a nossa salvação, se ela é verdadeira ou não, tem um que é especial para isso. E praticamente foi escrito com uma das grandes finalidades, avaliar a nossa conversão. 1 João, a primeira carta do apóstolo João, para você ter uma ideia, no capítulo 5 diz uma das finalidades da carta, da epístola ter sido escrita. O capítulo 5, verso 3 diz: essas coisas vos escrevi, a carta, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Uma das finalidades de eu ter escrito a carta, disse João, é saber se vocês são convertidos ou não, se têm a vida eterna ou não, se nasceram de novo ou não. E aqui alguns testes para sabermos se houve conosco salvação ou não. E nós vamos ver, há pelo menos 7 testes que eu quero separar aqui para mostrar, para validar a nossa salvação. E eu vou começar pelo primeiro. O primeiro teste tem a ver com santidade. 1 João capítulo 1, verso 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, manter comunhão com Ele é um termo para dizer, se dissermos que somos salvos, que somos filhos de Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que somos salvos, não podemos andar nas trevas, em pecado. Não podemos ter uma prática de vida contrária ao que as Escrituras dizem. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, entendeu? Uma vida santa, uma vida separada do mundo, uma vida que anda na luz agora, na luz do Evangelho, na luz das Escrituras, que caminha em santificação. Santificação é separação do mundo, separação do pecado, separação das práticas ímpias, separação das ideologias, ruptura com esse sistema caído, imoral, impuro. Essa é a primeira evidência. Você tem santidade na sua vida? Você caminha de forma separada desse mundo e as suas ideologias? Esse é o primeiro teste. O segundo teste, comunhão com os outros crentes. É a segunda característica de um verdadeiro salvo. A primeira, ele é separado do pecado e do mundo. A segunda,
ele mantém comunhão, vínculos, relacionamentos com outros crentes. 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Crente gosta de estar com outro crente, estar na presença de outro crente. Crente firma vínculos, laços, pactos com outros crentes. Quem estão no seu rol de amigos? Quem faz parte do seu vínculo social, do seu círculo social? São ímpios? São pessoas com a mente caída? Com quem você gosta de ter intimidade e relacionamentos? O verdadeiro crente, uma das marcas do verdadeiro crente, é que ele tem vínculos com outros crentes, comunhão com outros crentes, intimidade com outros crentes, amizades com outros crentes. Vamos para o terceiro teste. Ele é sensível ao seu próprio pecado. 1 João capítulo 1, verso 6. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, não somos salvos. Agora o verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é isso? Se dissermos que não temos pecado, mas se confessarmos os nossos pecados, geralmente o ímpio não admite os seus pecados, não enxerga seus próprios pecados, não é sensível aos seus próprios pecados, então não os confessa, não os reconhece. O crente verdadeiro, uma das marcas dele, é que agora ele é sensível ao seu próprio pecado. Quando ele peca, falha, transgride o mandamento, ele reconhece e ele admite que pecou. Ele se entristece, aquilo pesa. Ele não é mais indiferente aos seus pecados. Essa é a terceira marca do salvo. Ele é sensível aos seus pecados e ele os confessa, os admite, os reconhece. Vamos para o quarto teste e a quarta característica do verdadeiro salvo. Ele aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Ele é uma pessoa bíblica. Ele sujeita todos os aspectos da vida dele às Escrituras, à autoridade das Escrituras. Veja, aquele que diz eu conheço, aquele que diz eu sou salvo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, não é salvo. E nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Este é salvo. São termos para se referir. Esse é salvo. O que é isso? Guarda a sua palavra, os seus mandamentos. O novo convertido, agora que tem uma nova vida, ele submete cada aspecto da vida dele às Escrituras. Cada conceito bíblico ele aplica no seu viver diário. Agora ele é assim, ele tem a Bíblia como regra de fé e prática. O jeito que se veste, o que a Escritura diz, as palavras que pronuncia, o que a Escritura diz, como usa o dinheiro, o que a Escritura diz, como trata a esposa e o marido, como a Escritura diz. Agora ele observa cada aspecto da Escritura e aplica na sua vida. Vamos agora para o quinto teste e a quinta característica. Amor aos irmãos, amor aos cristãos. 1 João capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz é ser convertido, e odeia seu irmão, até agora está em trevas, não é convertido. Agora, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Irmão aqui é irmão em Cristo, é os cristãos. A quinta característica, ou quinto teste para você fazer na sua vida de um verdadeiro salvo. Ele tem amor por outros salvos. O cristão tem amor por outros cristãos. Ele tem apreço, estima. Ele se preocupa com os irmãos. Não é indiferente à dor do irmão, à necessidade do irmão. Não está alheio. Ele tem misericórdia. Então, crente gosta de outro crente. Se compadece de outro crente, sofre por outro crente, se alegra por outro crente, passa a amar aqueles
que Deus também redimiu, como redimiu a ele. Vamos agora para o sexto. O sexto, ódio pelo mundo. Ódio pelo mundo. No capítulo 2 da primeira carta de João, no verso 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é salvo. Não ameis o mundo. O que é o mundo aqui? Mundo aqui não é o planeta. Mundo aqui é o sistema, o conjunto de ideias, crenças e valores dessa sociedade caída. As ideologias, a imoralidade, a perversão sexual, a desonestidade, a injustiça, as tendências, a cultura caída. Esse é o mundo. O ímpio, o que ele faz? Ele ama, acolhe, vive conforme os padrões dessa sociedade caída. O crente não. Quando ele se converte, esse sistema não governa mais ele, não induz, não dita o seu comportamento. Então ele não ama a maneira que ele se veste, que ele se porta, como ele se conduz, não é mais dirigida por esse sistema e essa cultura caída, mas pela palavra de Deus. Então isso é não amar o mundo, a sofisticação, as vaidades, a ostentação, as riquezas, a soberba desse mundo, as vaidades não estão mais presentes nele. Agora é a modéstia, a simplicidade, a humildade, a santidade, a pureza que governam a vida dele. Então esse foi o sexto. Agora nós vamos para o sétimo e último. Não tem o pecado como estilo de vida. Esse é o sétimo teste, a sétima característica do verdadeiro crente. 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ok? Agora, todo aquele que é nascido de Deus, o salvo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Presta atenção. O crente verdadeiro peca? Peca. O crente verdadeiro cai? Cai. O crente verdadeiro falha? Falha. O crente verdadeiro tem o pecado como estilo de vida? Não. Absolutamente. O pecado que era a sua rotina, agora é um acidente. Não é mais seu estilo de vida. A transgressão, a iniquidade, a mentira, a lascívia, a prostituição, a corrupção, agora são acidentes. Antes eram estilo de vida. Queridos irmãos, Paulo ordena, examine-se para saber se você é salvo, se você é nascido de novo. Teste a si mesmo. E aqui estão 7 testes para você saber se é salvo ou não.